Alicia Grant pensava que ganhar uma rifa para um jantar seria a noite mais sortuda da sua vida, até descobrir que o estranho encantador à sua frente escondia um segredo de €1.000.000.000. Quando a verdade estilhaçou a sua noite de conto de fadas, ela afastou-se com o orgulho intacto, mas Danielle Whitmore não a conseguiu deixar partir. Então, a sua mãe de gelo apareceu no seu restaurante com um ultimato que faria a maioria das mulheres ceder. Mas Alicia não era como a maioria das mulheres. O que aconteceu a seguir naquele jantar de família iria expor uma traição chocante, inverter completamente a dinâmica de poder e provar que, por vezes, a rapariga que subestimam é exatamente aquela que muda tudo. Esta é a história de uma mulher que se recusou a contentar-se com pouco, um homem que arriscou tudo, e o momento em que o amor se tornou a vingança derradeira contra aqueles que disseram que ela nunca seria suficiente. Se alguma vez se sentiu subestimado, esta história irá mostrar-lhe o que acontece quando se aposta na pessoa errada. O cheiro a café e gordura de toucinho pairava no ar. Alicia limpou o balcão pela que lhe pareceu a 100ª vez naquele dia. Os pés doíam-lhe, as costas doíam. O relógio na parede marcava 7h30. O que significava que estava de pé há 9 horas seguidas. A mesa 6 precisa de mais ketchup, chamou Frank da cozinha. Alicia pegou na garrafa e dirigiu-se para lá. Sorriu para o casal idoso que lá estava, embora o seu rosto se sentisse cansado. Aqui tem, Sr. Patterson. É um anjo, disse o velho. Ela não era um anjo, estava apenas cansada, mas sorriu na mesma porque era isso que se fazia quando se precisava de gorjetas para pagar a renda. O restaurante estava meio vazio agora. A hora de ponta do jantar tinha terminado há 1 hora. Apenas umas poucas almas permaneciam. Pessoas que bebicavam o café, liam jornais, passavam o tempo antes de irem para casa para apartamentos vazios. Alicia sabia tudo sobre apartamentos vazios. O sininho por cima da porta tilintou. Maya entrou a correr, as tranças a balançar. Agitava um envelope creme no ar como uma bandeira. Miúda, tu não vais acreditar nisto. Alicia olhou para cima, parando de limpar a mesa 6. O quê? Vê o teu correio. Maya saltitava de entusiasmo. Aos 26 anos, ainda tinha aquele tipo de energia. Alicia também costumava tê-la, antes que a vida a tivesse esgotado um pouco. Estou a trabalhar desde as 10 da manhã. Não vi nada. Maya apressou-se e meteu-lhe o envelope nas mãos. O papel era grosso, caro. Uma borda dourada corria pelas extremidades. Abre-o, insistiu Maya. Os dedos da Alicia tremeram enquanto os deslizava por baixo da aba. Lá dentro estava um cartão impresso em cartolina grossa. As palavras estavam em relevo, salientes do papel como pequenas colinas. Parabéns, Sra. Grant. Ganhou a nossa exclusiva experiência de jantar mistério. Um carro irá recolhê-la às 19 horas este sábado para uma noite de alta gastronomia com um acompanhante especial. Traje, de noite elegante. O que é isto? Alicia olhou fixamente para o cartão. Entraste naquela rifa no centro comercial. Lembras-te? Há uns 3 meses? A mente de Alicia recuou no tempo. Ela estava a comprar detergente para a louça na drogaria. Havia uma mesa lá fora com balões e um letreiro. Ganhe uma noite mágica. Uma mulher animada perguntou se ela queria participar. Era grátis, então Alicia rabiscou o nome num formulário e esqueceu-se. Eu nunca ganho nada, sussurrou ela. Bem, ganhaste isto. Maya agarrou-lhe os ombros. Vais a um jantar mistério. Com quem? É por isso que se chama mistério, gênio. Alicia olhou novamente para o cartão. Uma parte dela sentia-se entusiasmada, outra parte sentia-se desconfiada. Isto parece demasiado bom para ser verdade. E daí? Quando foi a última vez que algo de bom te aconteceu? Essa era uma pergunta justa. Alicia trabalhava 6 dias por semana no restaurante. Voltava para o apartamento minúsculo, comia sobras, via televisão e ia para a cama. Tinha feito isso durante 3 anos, desde que se mudara para a cidade. E se for algum tipo de golpe? Perguntou ela. Então ganhas uma refeição grátis antes que te tentem vender um timeshare. Maya sorriu. Anda lá, Alicia. Aproveita a vida um pouco. As palavras picaram, mas só porque eram verdade. Alicia tinha parado de aproveitar a vida um pouco. Tinha parado de aproveitar a vida muito. Depois do seu último namorado, aquele que dizia amá-la,
mas desapareceu quando os amigos gozaram com o facto de namorar a empregada. Ela tinha construído muros, altos, grossos. Nem tenho nada para vestir, disse ela. Sim, tens. Aquele vestido creme que compraste para o casamento da tua prima. Isso foi há 2 anos. Ainda te serve. Vi-o no teu armário. Alicia guardou o cartão no bolso do avental. Vou pensar nisso. É melhor fazeres mais do que pensar, miúda. Isto é daqui a 4 dias. O sábado chegou demasiado depressa. Alicia estava em frente ao espelho da sua casa de banho, a olhar para si mesma. O vestido de cetim creme abraçava-lhe as curvas nos sítios certos. Tinha alças finas e um decote discreto, elegante sem ser forçado. A sua pele escura brilhava contra o tecido claro. Passou 1 hora no cabelo, certificando-se de que cada caracol caía perfeitamente em volta do seu rosto. Um pouco de rímel, um gloss, uns pequenos brincos de ouro que a avó lhe tinha dado. Estás linda como uma rainha, disse Maia da ombreira da porta. Pareço assustada. Ambas as coisas podem ser verdade. Maia entrou na casa de banho e ajustou um dos caracóis da Alicia. Mas a sério, estás deslumbrante. Este tipo vai olhar para ti e esquecer-se do próprio nome. E se ele for estranho, então comes a comida cara e vais-te embora. E se eu usar o garfo errado? Maia riu-se. Não há garfo errado. As pessoas ricas inventam regras para se sentirem superiores. Vais ficar bem. Uma buzina de carro soou lá fora. O estômago da Alicia encolheu. É ele. Quer dizer, é o carro. Tens o teu telemóvel? Sim. Spray pimenta? Maia, não vou levar spray pimenta para um jantar. Está bem, mas manda-me uma mensagem de hora a hora. Quero prova de vida. Alicia pegou na sua pequena carteira de mão, também do casamento há 2 anos, e dirigiu-se para a porta. Os saltos estalavam nas escadas de madeira enquanto descia do apartamento do 2º andar. Lá fora estava um carro executivo preto, elegante, brilhante, o tipo de veículo que só via em filmes. Um motorista de fato escuro estava junto à porta traseira. Senhora Grant? Perguntou ele. Sou eu. Ele abriu a porta. O interior cheirava a couro e a algo caro que ela não conseguia identificar. Talvez sucesso, talvez sonhos. Ela entrou. A porta fechou com um baque surdo. O motorista sentou-se à frente e eles arrancaram do passeio. Alicia observou o prédio do seu apartamento desaparecer atrás deles. O coração batia-lhe no peito. A cidade deslizava lá fora. Ruas familiares transformando-se em desconhecidas. Passaram por bairros onde ela nunca tinha posto os pés. Por boutiques com manequins a usar roupas que custavam mais do que a sua renda mensal. Por edifícios de vidro e aço que tocavam o céu. Finalmente, o carro abrandou. Pararam em frente a um restaurante com um toldo cor de vinho e uma suave luz dourada a espreitar das janelas. Um discreto letreiro de bronze dizia Lumière. O motorista abriu-lhe a porta. Alicia pisou o passeio. As pernas tremiam-lhe. Desfrute da sua noite, menina, disse o motorista. Um porteiro de luvas brancas abriu a entrada do restaurante. Uma lufada de ar quente envolveu-a. Música suave tocava, algo clássico com violinos e piano. O som envolveu-a como seda. Lá dentro, o restaurante era ainda mais bonito do que imaginara. Candelabros de cristal pendiam do teto, cada um a brilhar como uma constelação de estrelas. As paredes estavam pintadas num tom creme profundo. Obras de arte em molduras douradas decoravam cada superfície. O chão era de madeira escura, polida até brilhar como um espelho. Todas as mesas tinham toalhas de linho brancas. Talheres polidos brilhavam sob a luz. Copos de vinho captavam o brilho dos candelabros e lançavam pequenos arco-íris pelas paredes. Alicia nunca estivera num lugar assim, nem de perto. Uma recepcionista de vestido preto apareceu. Tinha uma postura impecável e um sorriso ensaiado. Senhora Grant? Sim. Por favor, por aqui. Caminharam pelo salão de jantar. Outros convidados estavam sentados às suas mesas, conversando em voz baixa. Mulheres usavam vestidos elegantes e joias que provavelmente custavam mais do que o carro da Alicia, se ela tivesse um carro. Homens usavam fatos escuros e relógios caros. Todos pareciam pertencer ali. Alicia sentia-se uma intrusa. A recepcionista levou-a para uma mesa perto de uma janela. A vista dava para um pequeno jardim interior com luzes cintilantes penduradas entre as árvores. Parecia mágico, como algo saído de um conto de fadas. O seu acompanhante chegará em breve, disse a recepcionista.
Posso oferecer-lhe algo para beber enquanto espera? A garganta da Alicia estava seca. Vinho tinto, por favor. Excelente escolha. Pedirei ao sommelier que selecione algo especial para si. A recepcionista afastou-se, deslizando. Alicia sentou-se cuidadosamente, com medo de amarrotar o vestido. A cadeira era mais confortável do que a sua cama em casa. Um empregado apareceu momentos depois com um copo de vinho. O líquido era de um borgonha profundo, quase roxo. Pousou-o num pequeno pires. Desfrute, disse ele, e desapareceu como um fantasma. Alicia pegou no copo. O vinho cheirava a frutos silvestres e a algo terroso. Deu um pequeno gole. Era mais suave do que qualquer coisa que já tivesse provado. Mais rico. Provavelmente custava mais por copo do que ela ganhava em gorjetas num dia inteiro. Deu outro gole para acalmar os nervos. Os outros clientes conversavam e riam. Os talheres tilintavam nos pratos de porcelana. Os violinos continuavam a tocar a sua doce e triste melodia. Alicia sentia-se num filme, como se a qualquer momento alguém fosse gritar "Corta!" e ela acordaria de volta ao seu apartamento, a comer ramen e a ver reality shows. Verificou o telemóvel. Nenhuma mensagem. Pensou em mandar mensagem a Maya, mas não sabia o que dizer. Estou num restaurante chique e apavorada? Isso parecia dramático. Com licença. A voz veio de trás dela. Profunda. Acolhedora. O tipo de voz que a fazia querer escutar. Alicia virou-se. Um homem estava ali e por um momento ela esqueceu-se de respirar. Ele era alto, talvez 1,80 m. A sua pele era pálida, as feições marcadas, mas gentis. Cabelo escuro penteado para trás da testa. Mas foram os seus olhos que a cativaram. Eram azuis. Não apenas azuis, mas da cor do oceano nos postais que a sua avó costumava enviar. Límpidos, sinceros, belos. Ele usava um fato feito à medida, azul royal, que lhe assentava na perfeição, sem rugas, sem fios soltos, apenas linhas limpas e um tecido caro. Um relógio espreitava de debaixo da manga, simples, elegante, do tipo que não precisava de gritar para provar que era caro. Eu sou o Daniel, disse ele, estendendo a mão. Ela levantou-se rapidamente, quase derrubando o vinho. Alicia! A mão dele era quente quando ela a apertou. O aperto era firme, mas gentil. É um prazer conhecê-la, disse ele. Puxou a sua cadeira e sentou-se em frente a ela. Os seus olhos encontraram-se por cima da luz das velas. Algo faiscou no peito da Alicia. Um frêmito. Um calor. Algo que ela não sentia há muito tempo. Ele sorriu. Devo dizer que é um vestido lindíssimo. Um rubor subiu-lhe as bochechas. Obrigada. Tu também pareces... Bem. Bem? Era o melhor que ela conseguia dizer. Este homem parecia ter saído de uma revista e ela disse bem, mas ele não pareceu importar-se. O seu sorriso alargou-se. Ainda bem que ambos fizemos o esforço. Não tinha a certeza do que esperar esta noite. Eu também não, admitiu ela. Quase não vim. A sério? Por quê? Porque isto não acontece a pessoas como eu. As palavras escaparam antes que ela pudesse impedi-las. Ela quis retirá-las, mas elas pairaram no ar entre eles. A expressão de Daniel suavizou-se. O que queres dizer com pessoas como tu? Eu trabalho num restaurante, ando de autocarro, partilho um apartamento com a minha melhor amiga. Isto... Ela gesticulou para o restaurante. Isto não é o meu mundo. Ele inclinou-se ligeiramente. E se eu te dissesse que isto também não é bem o meu? Eu diria que és um mentiroso. Ela riu-se apesar de si mesma. Olha para ti. Encaixas-te perfeitamente. Encaixar e pertencer são coisas diferentes. A voz dele estava agora baixa, séria. Às vezes, a melhor parte da vida é sair da tua zona de conforto. Ela deu outro gole no vinho. É isso que estás a fazer? A sair da tua zona de conforto? Talvez. Ou talvez esteja só a esperar jantar com alguém interessante. E eu sou? Interessante? Ainda não sei. Os olhos dele brilharam com malícia. Mas estou ansioso por descobrir. Um empregado apareceu com menus encadernados em couro. Pousou-os gentilmente e descreveu os pratos especiais da noite num sotaque francês que parecia saído diretamente de Paris. Alicia compreendeu talvez metade das palavras que ele disse. Quando ele saiu, Daniel olhou para ela por cima do seu menu. Já vieste aqui antes? Não, e tu? Ele hesitou. Apenas uma fração de segundo. Algumas vezes. O que é bom? Tudo. Mas o pato é incrível. E o robalo? Alicia percorreu o menu com os olhos.
Os seus olhos quase saltaram das órbitas quando viu os preços. O prato mais barato custava 60 euros. 60. Ela ganhava isso em gorjetas num bom dia. Não te preocupes com o preço, disse Daniel suavemente. Está tudo tratado esta noite. Certo, a rifa, ele concordou, mas algo no seu tom fê-la questionar-se. Ela observou-o por cima do seu menu. Ele parecia relaxado, confortável, como se comesse em lugares assim todas as semanas. Talvez sim. Então, o que fazes, Daniel? Perguntou ela, pousando o menu. Trabalho em consultoria. Que tipo de consultoria? Negócios, estratégias de investimento, coisas bastante aborrecidas, sinceramente. Paga bem, no entanto, se podes comer aqui algumas vezes. Ele sorriu. Vou me orientando. O empregado regressou. Daniel pediu o pato. Alicia escolheu o robalo, principalmente porque não conseguia pronunciar metade das outras opções. Quando ficaram sozinhos novamente, Daniel perguntou: Conta-me sobre ti, Alicia. O que fazes quando não estás a ganhar rifas? Trabalho, na maioria. Sou empregada no Frank's Diner, na Rua 5, 6 dias por semana. É muito trabalho. A renda não é barata. Ela encolheu os ombros. Mas gosto, na maioria. Os clientes habituais são simpáticos. Sei o pedido de todos de cor. A senhora Patterson pede sempre ovos mexidos com torradas de pão integral. O Sr. Chen quer café com 2 natas sem açúcar. É como uma grande e estranha família. Isso parece bom. Comunidade. E tu? Tens comunidade? O sorriso dele vacilou. Apenas por um momento. Não muito. O meu trabalho mantém-me bastante ocupado. Nenhuma família? A minha mãe, um primo. Não somos muito próximos. Havia algo na sua voz. Uma solidão. Alicia reconheceu-a porque a ouvia na sua própria voz às vezes, tarde da noite, quando Maia estava a dormir e o apartamento estava silencioso. Eu percebo, disse ela suavemente. Os meus pais faleceram quando eu era nova. Somos só eu e a Maia, a minha colega de quarto. Ela é o mais próximo de família que tenho. Lamento pelos teus pais. Já foi há muito tempo. Ela traçou o dedo ao longo do caule do seu copo de vinho. Mas obrigada. As suas entradas chegaram. Pratos pequenos e bonitos de comida, arranjados como arte. Alicia tinha vieiras que se desfaziam na sua língua. Daniel tinha algo com azeite de trufa, que cheirava a paraíso. Eles conversaram enquanto comiam. Uma conversa fácil que fluía como o vinho. Daniel perguntou sobre o restaurante, sobre os seus clientes favoritos, sobre o que gostava de fazer no seu único dia de folga. Durmo na maioria, admitiu ela com uma gargalhada. Às vezes leio. Há uma biblioteca a 2 ruas do meu apartamento. Leio uns 3 livros por semana. O que gostas de ler? De tudo. Mistérios, romances, biografias. O que me chamará a atenção? Preferido atualmente? Há esta série sobre uma mulher que resolve crimes na sua pequena cidade. É tolo, mas divertido. Faz-me esquecer a vida real por um bocado. Daniel acenou com a cabeça como se entendesse. Evasão. Exatamente. Ela também lhe fez perguntas. Onde cresceu? Uma pequena cidade no interior. O que estudou na universidade? Negócios e economia. Tinha passatempos? Correr, embora não tivesse tido tempo ultimamente. Era fácil falar com ele. Mais fácil do que ela esperava. Não havia pretensão na sua voz. Nenhuma condescendência. Ele ouvia quando ela falava. Realmente ouvia. Os seus olhos nunca se desviavam para o telemóvel ou para a sala. Mantinham-se nela, quentes e focados. O prato principal chegou. O seu robalo estava perfeitamente cozinhado em lascas e tenro. Vinha com legumes que ela não conseguia identificar, mas que sabiam deliciosos. O pato de Daniel parecia igualmente impressionante, a carne disposta em fatias perfeitas. Isto é incrível, disse ela após a primeira garfada. Valia a pena vestir-me assim? Talvez. Ela sorriu. A companhia também não é má. Ele riu-se. Era uma boa gargalhada, genuína, daquelas que lhe iluminavam o rosto todo. Estavam a meio da refeição quando algo aconteceu. Um empregado aproximou-se da mesa deles. Não o empregado habitual, mas um homem mais velho com um uniforme mais formal. Inclinou-se e falou baixinho com Daniel. Com licença, Sr. Whitmore, mas o chefe de cozinha queria saber se estava tudo do seu agrado. Sr. Whitmore. As palavras pairaram no ar como fumo. A expressão de Daniel não mudou, mas Alicia viu o maxilar dele contrair-se. Sim, obrigado. Está tudo excelente.
O empregado acenou com a cabeça e afastou-se. Alicia pousou o garfo. Sr. Whitmore, é só um nome. O empregado parecia conhecê-lo muito bem. Eu disse-te, já vim cá algumas vezes, mas havia algo mais agora, algo na sua voz. Uma defensiva que não existia antes. A mente de Alicia disparou. Whitmore. Por que é que aquele nome lhe soava familiar? Então, a ficha caiu. Ela vira-o em edifícios no centro da cidade. Whitmore Investimentos. Torre Whitmore. Havia até uma ala Whitmore no hospital onde a sua avó tinha morrido. O estômago dela apertou-se. És parte dos Whitmore? Daniel encontrou os olhos dela. Por um longo momento, ele não respondeu. Daniel? Sim, disse ele finalmente. Sou. O restaurante de repente pareceu mais pequeno, os candelabros demasiado brilhantes, a música demasiado alta. Então, quando disseste que trabalhavas em consultoria, sim, para a empresa da minha família, e quando disseste que te ias orientando, Alicia, quantas vezes é que já vieste cá realmente? Ele suspirou. Muitas. A minha mãe está na direção do grupo de restaurantes. Alicia pegou no copo de vinho e esvaziou-o. O calor que lhe preenchera o peito antes tinha desaparecido. No seu lugar havia algo frio e cortante. Por que não me disseste? Porque é isto que acontece sempre. A sua voz era baixa, mas intensa. Eu digo às pessoas quem sou e tudo muda. Elas veem o dinheiro em vez de mim. Eu só queria uma noite em que alguém me visse. Então mentiste. Eu não menti, e não divulguei. Isso é a mesma coisa. É mesmo? Ele inclinou-se para a frente. Se eu te tivesse dito no início, terias relaxado? Teríamos tido esta conversa? Ou estarias demasiado ocupada a pensar no que eu queria de ti? Ele tinha razão. Ela odiava que ele tivesse razão. Mas a magia da noite estava quebrada. O conto de fadas tinha rachado, e a realidade estava a escoar-se. Ela pensou no convite, no carro, neste restaurante. Claro que não era uma rifa aleatória. Claro que era outra coisa. Algo planeado. Foste tu que arranjaste tudo isto? Perguntou ela. A rifa? Não. Aquilo foi real. Fiquei tão surpreendido quanto tu quando nos juntaram. Mas sabias que não era um jantar aleatório, na verdade. Sabia que era exclusivo. Não sabia quem ia conhecer. Alicia empurrou a cadeira ligeiramente para trás. Precisava de espaço, ar, distância. Isto é demais, disse ela. Por favor, não vás embora. Por quê? Para veres como vive a outra metade? Isto é algum tipo de experiência social? Não. A voz dele estava agora firme, quase desesperada. Alicia, eu gosto de ti. A pessoa com quem tenho falado na última hora era essa pessoa que eu queria conhecer. Não alguém impressionado com dinheiro ou estatuto, apenas alguém real. Bem, eu sou real e não pertenço aqui. Ela levantou-se. As mãos tremeram enquanto pegava na sua carteira de mão. Alicia, espera! Mas ela já estava a andar. Passou pelas outras mesas, pelo balcão da recepção, pelo porteiro que abriu a porta com as suas luvas brancas. O ar frio da noite atingiu-lhe o rosto. Ela ficou de pé no passeio de repente muito consciente de que não tinha carro, nem plano, nem ideia de como chegar à casa. Atrás dela, ouviu a porta abrir. Alicia! Daniel estava ali, o seu fato azul royal um pouco amarrotado agora. A sua expressão dividia-se entre frustração e tristeza. Por favor, disse ele, deixa-me pelo menos dar-te uma boleia à casa. Vou de autocarro. Com esse vestido, a esta hora da noite? Já o fiz antes. Mas não precisas de o fazer hoje à noite. Ela virou-se para encará-lo completamente. O que queres de mim, Daniel? Ou Sr. Whitmore? Ou quem quer que sejas? Quero acabar o jantar. Quero continuar a falar. Quero saber se preferes mistério ou romance. Quero ouvir mais sobre a Sra. Patterson e os seus ovos mexidos. Eu quero... Ele parou. Respirou fundo. Quero não estar sozinho por uma noite. As palavras atingiram-na com mais força do que ela esperava. Porque ela as compreendeu. Ela sabia o que era sentir-se sozinha numa cidade cheia de gente. Trabalhar o dia inteiro rodeada de pessoas, mas voltar para casa para o silêncio. Mas querer algo não o tornava certo. E isto, fosse o que fosse, parecia errado. Como se estivesse a fazer de figurante na história de outra pessoa. Preciso de ir, disse ela baixinho. Afastou-se antes que ele pudesse responder. Os seus saltos tilintavam no passeio. Passou pelas boutiques e pelos edifícios envidraçados. Encontrou uma paragem de autocarro e esperou no seu vestido de cetim cor de creme,
enquanto a cidade fervilhava à sua volta. O telemóvel vibrou. Maia: como é que está a correr? Alicia respondeu: a ir para casa. Conto-te mais logo. O autocarro chegou. Ela entrou, pagou o bilhete e encontrou um lugar na parte de trás. Pela janela, as luzes da cidade confundiam-se. O restaurante desapareceu atrás dela, assim como Daniel, assim como o conto de fadas que durara exatamente 90 minutos. Quando chegou a casa, Maia esperava-a no sofá congelado e perguntas. Alicia contou-lhe tudo: o restaurante, os lustres, os olhos azuis e o riso fácil de Daniel, a forma como ele a ouvira, a forma como tudo parecera perfeito, até que deixou de ser. Ele é um Whitmore? Os olhos de Maia arregalaram-se. Tipo, os Whitmore? Aparentemente. Miúda, essa gente é dona de metade da cidade. Eu sei. E ele queria jantar contigo? Acho que sim. Maia ficou em silêncio por um momento, a comer o seu gelado. Depois disse: e se ele realmente só quisesse conhecer-te? Tipo, como pessoa? Foi o que ele disse. Mas tu não acreditas nele? Alicia puxou os joelhos ao peito. Não sei em que acreditar. Pessoas como essas não convivem com pessoas como eu, Maia. Não a sério. Talvez por caridade ou por uma dedução fiscal ou uma boa história, mas não a sério. Talvez ele seja diferente. Ou talvez eu seja uma idiota por sequer ter esperança. Maia apertou-lhe o ombro. Não és uma idiota, estás apenas com medo. Medo. Sim, era exatamente isso que ela sentia. Porque durante uma hora perfeita, ela tinha se esquecido das paredes que construíra. Deixara alguém entrar. Sentira algo quente, brilhante e real. E depois a realidade tinha se abatido como uma bola de demolição. O telemóvel voltou a vibrar. Uma mensagem de um número desconhecido. Lamento o que aconteceu esta noite. Não quis chatear-te. Só queria que soubesses que a pessoa que conheci valia mais do que qualquer jantar em qualquer restaurante. Espero que me des uma oportunidade de provar isso. Daniel Alicia ficou a olhar para a mensagem durante muito tempo. Depois desligou o telemóvel e foi para a cama. Lá fora a cidade continuava em movimento. As luzes continuavam a brilhar. Os lustres continuavam a cintilar em restaurantes onde pessoas como ela não pertenciam. Mas algures no seu peito, apesar de tudo, uma pequena chama ainda tremeluzia. Esperança. Esperança perigosa e tola. Ela fechou os olhos e tentou não pensar nos olhos azuis e na gargalhada fácil e na forma como Daniel dissera o seu nome, como se isso significasse algo. O sono chegou lentamente. E quando chegou, ela sonhou com lustres. A segunda-feira de manhã chegou demasiado cedo. Alicia atou o avental à volta da cintura e pegou no seu bloco de notas para pedidos. O snack bar já estava a encher-se com a clientela do pequeno almoço. Café a fazer-se, bacon a estalar, Frank a gritar pedidos da cozinha. Normal, familiar, seguro. Ela serviu café ao Sr. Chen, 2 natas, sem açúcar. Trouxe a Dona Patterson os seus ovos mexidos e torradas de pão integral. Sorriu e tirou pedidos e fingia que a sua mente não estava noutro lugar. Fingia que não tinha verificado o telemóvel 17 vezes desde que acordara. Daniel tinha enviado mais 2 mensagens durante o fim de semana. Ambas eram simples, gentis. Ele não a pressionava, não exigia, apenas a informava que estava a pensar nela. Ela não respondera a nenhuma delas. "Estás bem, querida?" perguntou a Dona Patterson, levantando os olhos dos ovos. "Pareces distraída. Apenas cansada", mentiu Alicia. "Bem, não trabalhes demasiado. Ainda és jovem. Devias estar a divertir-te, não a servir velhotes como nós." Ah, se ela soubesse. A correria da manhã abrandou por volta das 10. Alicia estava a encher os doseadores de açúcar quando a campainha por cima da porta tocou. Ela levantou os olhos. O coração parou. Daniel estava na porta. Não usava o seu fato azul real. Em vez disso, vestia umas calças de ganga e uma camisa branca simples. Parecia mais casual, mais acessível. Mas os seus olhos, aqueles olhos azul oceano, continuavam os mesmos. E nas mãos segurava flores, não uma dúzia de rosas. Não um buquê caro de uma florista chique. Apenas um simples ramo de girassóis embrulhado em papel pardo, brilhantes, alegres e despretensiosos. O snack bar silenciou-se. Todos os clientes se viraram para olhar. Alicia sentiu o rosto ficar quente. Daniel caminhou até ao balcão.
Os seus passos eram cuidadosos, como se estivesse a aproximar-se de um animal assustado. Olá, disse ele. Olá. A sua voz saiu como um sussurro. Espero não estar a interromper o teu trabalho. Estás. Ele fez uma careta. Desculpa, eu só queria dar-te isto. Estendeu os girassóis. E pedir desculpa, pessoalmente. Alicia olhou à volta. Todos estavam a observar. O Sr. Chen tinha parado de ler o jornal. A Dona Patterson tinha parado a meio da dentada. Até Frank estava a espreitar pela janela da cozinha. Ela pegou nas flores porque recusá-las causaria uma cena ainda maior. Obrigada, disse ela rigidamente. Há alguma hipótese de conversarmos? Talvez quando tiveres uma pausa? Não tenho pausa. Ela tem uma em 15 minutos, chamou Frank da cozinha. Alicia lançou-lhe um olhar fulminante. Traidor. A expressão de Daniel iluminou-se. 15 minutos? Ela suspirou. Há um banco lá fora, virando a esquina. Espero lá. Ele saiu e o snack bar rompeu em sussurros. Quem era aquele? Perguntou a Dona Patterson, com os olhos a cintilar. Ninguém. Querida, um homem que traz flores nunca é ninguém. Alicia pôs os girassóis em água, num frasco de picles velho que estava debaixo do balcão. Pareciam ridículos ao lado das garrafas de ketchup e dos dispensadores de guardanapos. Brilhantes e fora do lugar, tal como Daniel no seu mundo. Os 15 minutos arrastaram-se. Finalmente, Frank acenou-lhe para a porta. Vai lá, fala com o teu príncipe encantado. Ele não é o meu príncipe. Então, por que é que estás a corar? Ela não estava a corar. Estava com calor por trabalhar perto da chapa. Pelo menos, foi o que disse a si mesma enquanto saía. Daniel estava sentado no banco, com as mãos entrelaçadas entre os joelhos. Quando a viu, levantou-se rapidamente. Obrigada por teres vindo. Alicia cruzou os braços. Tens 15 minutos. Justo. Ele apontou para o banco. Podemos sentar-nos? Sentaram-se. Não perto, uma distância cuidadosa entre eles. Daniel respirou fundo. Lamento a noite de sábado. Devia ter sido honesto desde o início. Sim, devias. Eu sei. E não tenho uma boa desculpa, apenas uma razão. Ele virou-se para encará-la. O dinheiro arruína tudo, Alicia. Todas as amizades, todas as relações. As pessoas olham para mim e veem cifrões. Querem algo, acesso, ligações, uma forma de subir. E estou farto disso. A sua voz quebrou na última palavra. O som perfurou a raiva dela. Então, quando me calhaste a ti, alguém que não me conhecia, não conhecia a minha família, pensei que talvez pudesse ser apenas Daniel por uma noite. Não Daniel Whitmore, herdeiro de uma fortuna. Apenas Daniel, um tipo a jantar com uma mulher bonita. Mas isso não é a realidade, disse Alicia baixinho. Eu sei. E não te estou a pedir para ignorar a realidade. Só te estou a pedir uma oportunidade para te mostrar que sou mais do que a minha conta bancária. Ela olhou para ele. Realmente olhou. Os seus olhos estavam cansados. Havia rugas à volta da boca que falavam de estresse. Parecia solitário, tão solitário como ela se sentia às vezes, tarde da noite no seu pequeno apartamento. Por que eu? Perguntou ela. Podia sair com qualquer pessoa. Modelos, atrizes, mulheres que sabem qual garfo usar. Ele sorriu tristemente. Já saí com essas mulheres. São simpáticas, bonitas, mas há sempre esta distância, esta performance. Contigo no jantar, senti que podia respirar. Tu não te preocupaste em impressionar-me. Apenas falaste, honestamente, sobre ovos mexidos e livros da biblioteca e a vida real. Sabes o quão raro isso é? As defesas de Alicia vacilaram. Ela entendeu o que ele queria dizer. Ela também sentira isso. Aquela facilidade, aquela conexão, mas as conexões podiam ser perigosas. Não sei se consigo fazer isto, admitiu ela. O teu mundo e o meu são demasiado diferentes. E se eu viesse ao teu mundo? O quê? E se tentássemos isto de novo, mas nos teus termos? Sem restaurantes chiques, sem motoristas, sem pretensões, apenas café, ou um passeio no parque, algo normal. Ela estudou o seu rosto, procurando sinais de engano. Mas tudo o que viu foi esperança, crua e vulnerável. Um café, ouviu-se dizer. Só isso. O seu rosto iluminou-se. A sério? Não me faças arrepender disto. Não farei. Prometo. Ele tirou o telemóvel. Qual é o teu número? Ela deu-lhe. Ele digitou-o e depois enviou-lhe uma mensagem. Este é o Daniel.
O tipo que é péssimo em primeiras impressões. Apesar de tudo, ela sorriu. Pronto, disse ele suavemente. Era isso que eu queria ver. O quê? O teu sorriso. Vale mais do que todos os lustres de ouro do mundo. Ela revirou os olhos, mas o seu sorriso alargou-se. És demasiado galanteador para o teu próprio bem. Está a funcionar? Talvez um pouco. Ele riu. Aquela gargalhada genuína que lhe revirava o estômago. Frank apareceu na porta. A pausa acabou, Alicia. Ela levantou-se. Tenho de ir. Amanhã? Perguntou Daniel, levantando-se também. Café? Há um café a 3 quarteirões daqui. Esquina da Rua de São Bento com a calçada do Combro. 7 da noite. Estarei lá. Ela voltou para o snack bar, depois parou e virou-se. Daniel? Sim? Usa as calças de ganga, não o fato. O seu sorriso podia ter iluminado a cidade inteira. Alicia mudou de roupa 4 vezes, antes de decidir por umas calças de ganga e uma blusa amarela simples. Casual, confortável, nada demasiado chique. Maia observava da porta, a sorrir. Estás nervosa. Não estou nervosa. Mudaste de roupa 4 vezes. Só quero estar bem apresentável. Maia atirou-se para a cama de Alicia. Então qual é o plano? Café e depois o quê? Não há e depois. Apenas café. Miúda, por favor. Um homem desses não faz apenas café. O que é que isso quer dizer? Significa que ele te podia levar a qualquer lado, mas está a encontrar-te num café de bairro porque foi o que pediste. Isso não é apenas café, isso é esforço. Alicia aplicou uma leve camada de gloss labial. Não leias demasiado nas entrelinhas. Estou a ler exatamente o suficiente. Maia sentou-se. Olha, eu sei que estás com medo, e tens boas razões. Mas e se, só e se, isto for real? E se ele realmente gostar de ti por quem tu és? Então estou em ainda mais sarilhos. Por quê? Alicia virou-se para a amiga. Porque vou apaixonar-me por ele. E depois o quê? Vivemos em mundos diferentes, Maia. Ele tem galas e clubes privados. Eu tenho um emprego num snack bar e empréstimos estudantis. Como é que isso funciona? Talvez não tenha de ser assim tão complicado. Talvez sejam apenas 2 pessoas que gostam uma da outra. Nada é assim tão simples. Só se o tornares complicado. Alicia verificou as horas. 6h45. Preciso de ir. Maia abraçou-a. Manda-me mensagem. E tenta divertir-te, ok? Mereces algo bom. A caminhada até ao café demorou 10 minutos. O ar da noite estava quente. As pessoas estavam na rua, a passear cães, a empurrar carrinhos de bebê, a ir jantar. Vida normal a acontecer à sua volta. Ela chegou ao café às 6h58. Pela janela, podia ver Daniel já sentado numa mesa de canto. Vestia umas calças de ganga e uma t-shirt cinzenta. O cabelo estava ligeiramente despenteado, como se tivesse passado os dedos por ele demasiadas vezes. Ele levantou os olhos e viu-a. O seu rosto inteiro mudou. Iluminou-se. Alicia empurrou a porta. Vieste, disse ele, levantando-se. Eu disse que viria. Eu sei, mas ainda estava nervoso que mudasses de ideias. Sentaram-se. Uma empregada veio. Linda, que Alicia conhecia do bairro. As suas sobrancelhas ergueram-se ligeiramente quando viu Daniel, mas ela apenas sorriu e tirou os pedidos. Café para Alicia. O mesmo para Daniel. Quando Linda saiu, um silêncio constrangedor pairou sobre eles. Daniel limpou a garganta. Então, tenho estado a pensar no que disseste, sobre os nossos mundos serem diferentes. Daniel, não, deixa-me acabar. Tens razão. São diferentes. Mas talvez isso esteja bem. Talvez não tenhamos de nos encaixar nos mundos um do outro. Talvez possamos apenas existir juntos, encontrar o nosso próprio espaço. Alicia envolveu as mãos na sua chávena de café. Isso soa bem em teoria. Mas não achas que vai funcionar na prática? Não sei. Ela encontrou os olhos dele. Preciso que entendas uma coisa. Trabalhei muito por tudo o que tenho. Não é muito, mas é meu. Não quero ser um caso de caridade para ninguém. Ou uma história divertida sobre como um dia saíste com uma empregada de mesa. É isso que pensas que isto é? Não sei o que pensar. Ele estendeu a mão pela mesa. Parou pouco antes de tocar na mão dela. Posso contar-te uma coisa? Sobre a minha vida? Ela acenou com a cabeça. O meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Ataque cardíaco, súbito. Ele tinha 45 anos. A voz de Daniel baixou. Depois disso, a minha mãe ficou obcecada com a empresa.
com a preservação do seu legado. Ela criou-me para assumir o controlo. Cada decisão, onde eu ia para a escola, o que eu estudava, com quem eu passava tempo, era tudo sobre o negócio. Isso parece solitário. Foi. Tive tutores em vez de amigos, reuniões de conselho em vez de festas de aniversário. Aos 18 anos, eu conseguia ler uma demonstração de resultados melhor do que a maioria dos adultos, mas não conseguia ter uma conversa normal. Alicia sentiu algo a suavizar-se no seu peito. Não te estou a contar isto para teres pena, continuou Daniel. Estou a contar-te para que percebas. Sim, tenho dinheiro, mas nunca tive alguém que olhasse para mim e visse apenas a mim, até ti. Daniel, naquele jantar, tu não te importaste com o meu relógio, ou o meu fato, ou o meu apelido. Tu só te importaste se eu era interessante, se eu ouvia, se eu era gentil, e isso, a sua voz embargou. Isso foi a coisa mais valiosa que alguém alguma vez me deu. A garganta de Alicia apertou-se. Isto é assustador. Eu sei. Eu podia magoar-me. Eu também podia. Eles olharam um para o outro por cima da pequena mesa. O café fervilhava à volta deles. Café a moer, conversas a murmurar. O mundo continuava em movimento. Mas naquele momento eram apenas os dois. Mais uma oportunidade, disse Alicia finalmente. Um encontro a sério, mas fazemos à minha maneira, sem restaurantes chiques, sem carros, apenas nós. O sorriso de Daniel era mais brilhante do que qualquer lustre. Tudo o que quiseres. Sábado. Há um parque perto do meu apartamento. Podemos fazer um piquenique. Eu levo a comida. Nada chique. Sandes, fruta, comida normal de piquenique. Combinado. Beberam o café e conversaram. Uma conversa fácil que fluía como antes. Ele perguntou sobre a semana dela. Ela contou-lhe sobre o neto da dona Patterson que ficou noivo. Ele contou-lhe sobre uma reunião que correu mal porque alguém derramou café em documentos importantes. Riram. Ouviram-se. Lentamente, diminuíram a distância através da mesa. Quando saíram do café 2 horas depois, o sol já se tinha posto. Os candeeiros da rua projetavam suaves poças de ouro no passeio. Posso levar-te a casa? Perguntou Daniel. Estou a apenas 3 quarteirões. Então levo-te 3 quarteirões. Caminharam lentamente, sem pressa, os ombros quase a tocarem-se. No seu prédio, Alicia virou-se para encará-lo. Obrigada por esta noite. Obrigada por me dares outra oportunidade. Ficaram ali, perto o suficiente para ela ver pintas prateadas nos olhos azuis dele. Perto o suficiente para o seu coração começar a acelerar. Daniel levantou a mão lentamente. Suavemente, prendeu um caracol atrás da orelha dela. Os seus dedos estavam quentes contra a pele dela. Posso ver-te no sábado? Sussurrou ele. Sim. Bom, ele não se afastou. Nem ela. Por um momento, ela pensou que ele a beijaria. Por um momento, ela quis que ele o fizesse. Mas ele recuou. Boa noite, Alicia. Boa noite. Ela entrou, a pele ainda a formigar onde ele a tinha tocado. Pela janela, ela observou-o afastar-se, com as mãos nos bolsos, um andar leve. Lá em cima, Maia esperava com mais gelado e 1000 perguntas. Desta vez, Alicia tinha respostas. Boas respostas. O sábado foi perfeito. Solarengo, mas não demasiado quente. Uma brisa leve. O tipo de dia que nos faz acreditar em novos começos. Alicia vestiu uns calções de ganga e um top simples, confortável, verdadeira. Encontrou-se com Daniel à entrada do parque ao meio-dia. Ele já lá estava, a carregar uma mochila e um cobertor. Segura as instruções dela. A sua comida parecia caseira, não de catering. Sandes embrulhadas em papel, um recipiente com morangos, limonada caseira numa garrafa térmica. Fizeste tudo isto? Perguntou ela. Tentei. As sandes podem estar um pouco desarrumadas. Encontraram um lugar debaixo de um grande carvalho. Daniel estendeu o cobertor enquanto Alicia dispunha a comida. Outras famílias pontilhavam o parque. Crianças a brincar, cães a correr, pessoas a ler. Normal. Lindamente normal. As sandes estavam desarrumadas, mas deliciosas. Comeram e conversaram e observaram as nuvens a passar. Conta-me algo que nunca tenhas contado a ninguém, disse Daniel. Por quê? Porque quero conhecer-te. A verdadeira tu. Alicia pensou por um momento. Às vezes tenho medo de trabalhar no snack bar para sempre. Que seja isto. Que acorde quando tiver 50 anos e perceba que nunca fiz mais nada. O que farias?
Se pudesses fazer qualquer coisa, não sei, talvez voltar à escola, estudar gestão, abrir o meu próprio lugar um dia. Não um snack bar, mas talvez um café, um lugar acolhedor onde as pessoas se sintam bem-vindas. Isso parece incrível. É apenas um sonho. Os sonhos são importantes. Ele arrancou uma folha de erva. Eu também tenho um. Qual é? Quero fazer algo que importe. Não apenas ganhar dinheiro ou fechar negócios. Algo real. Talvez uma fundação que ajude pequenas empresas a começar. Dê a pessoas como tu a oportunidade de abrir aquele café. Alicia olhou para ele com novos olhos. Tu falas a sério. Falo. Ele encontrou o olhar dela. O dinheiro não significa muito se não o estiveres a usar para fazer algo de bom. Trovejou ao longe. Nuvens escuras tinham se acumulado enquanto conversavam. Provavelmente devíamos... Alicia começou. A chuva caiu. Não um chuvisco suave, mas uma chuva torrencial. Ambos gritaram e agarraram na comida, empurrando-a para dentro da mochila. Daniel enrolou o cobertor e correram em direção ao parque de estacionamento. Quando chegaram ao carro dele, um sedã modesto, nada vistoso, estavam completamente encharcados. A água pingava do cabelo. As suas roupas colavam-se à pele. Olharam um para o outro e desataram a rir. Tanto para um encontro perfeito, disse Daniel, a mexer desajeitadamente nas chaves. Estás a brincar? Isto é ótimo. Entraram no carro. A chuva tamborilava no tejadilho. Vapor subia das suas roupas molhadas, embaciando os vidros. Alicia não se lembrava da última vez que tinha rido tanto. Daniel virou-se para ela, com o cabelo colado à testa. Estás linda. O riso desvaneceu-se. O ar entre eles mudou. Estou encharcada, disse ela suavemente. Continuas linda. Ele estendeu a mão e prendeu outro caracol atrás da orelha dela. A sua mão demorou-se na bochecha dela. Daniel, sussurrou ela, diz-me para parar e eu paro. Ela não lhe disse para parar. Ele inclinou-se lentamente, dando-lhe tempo para se afastar. Mas ela não queria afastar-se. Ela queria isto. Queria-o a ele. Os seus lábios encontraram-se, suaves no início, hesitantes, depois mais profundos. A mão dele acariciou o rosto dela. Os dedos dela emaranharam-se no cabelo molhado dele. O beijo sabia a chuva e limonada e algo mais doce, algo como esperança. Quando finalmente se afastaram, ambos respiravam com dificuldade. Uau! Daniel respirou. Sim, concordou ela. Ficaram ali sentados, com as testas a tocar-se, enquanto a chuva continuava a cair à volta deles. Os vidros estavam completamente embaciados agora. O mundo exterior desaparecera. Eram apenas os dois. Nada mais importava. Devo dizer-te uma coisa, disse Daniel baixinho. O quê? Estou a apaixonar-me por ti, profundamente, depressa. Provavelmente demasiado depressa. Mas não consigo evitar. O coração dela martelava. Isso é assustador, aterrorizante. Também estou com medo, admitiu ela, de me magoar, disto não ser real. É real. Ele beijou a testa dela. Prometo-te, isto é real. Ficaram no carro até a chuva parar, a conversar, a beijar-se, a descobrirem-se um ao outro. Quando Daniel a levou à casa, o sol estava a pôr-se. A tempestade tinha passado, deixando tudo limpo e novo. No prédio dela, ele acompanhou-a até a porta. Beijou-a de despedida. Prometeu ligar no dia seguinte. Alicia flutuou pelas escadas acima. Maia olhou para o rosto dela e soltou um guincho. Está a acontecer, não está? Talvez, disse Alicia, incapaz de parar de sorrir. Miúda, estás a irradiar. Ela estava. Pela primeira vez em anos, sentia-se leve, feliz. Como se talvez, apenas talvez, coisas boas também lhe pudessem acontecer. Naquela noite, adormeceu com o telemóvel na almofada, a última mensagem de Daniel a brilhar no ecrã. Hoje foi perfeito. Tu és perfeita. Bons sonhos. Durante 2 semanas tudo foi perfeito. Daniel ia buscá-la depois do trabalho. Foram ao cinema e passearam por bairros e comeram em carrinhas de comida. Ele conheceu Maia, que o assou sem piedade antes de o declarar aceitável. Trocaram mensagens constantemente. Ele enviava-lhe fotos de coisas que o faziam lembrar dela. Girassóis, livros em montras, chávenas de café. Ela sentia-se a apaixonar-se. Era emocionante e aterrorizante. Então chegou a quinta-feira. Alicia estava a limpar as mesas quando uma mulher entrou no restaurante. Era mais velha, quase nos 60,
com o cabelo grisalho perfeitamente penteado e roupas caras. Tudo nela gritava dinheiro e poder. Ela dirigiu-se diretamente a Alicia. Tu és Alicia Grant, disse a mulher. Não uma pergunta, uma afirmação. Sim, posso ajudar. Sou Eleanor Whitmore, a mãe do Daniel. O estômago de Alicia revirou-se. Eleanor olhou-a de cima a baixo. A sua expressão era de gelo. Precisamos de falar. Alicia pousou o seu pano de limpeza. As mãos tremiam-lhe ligeiramente. Está bem. Eleanor olhou em volta do restaurante com desdém mal disfarçado. Aqui não. Há um café a 2 quarteirões daqui. Espero por ti lá. Estou a trabalhar. Tenho a certeza de que o seu patrão a pode dispensar por 30 minutos. A voz de Eleanor era suave, mas firme. A voz de alguém habituado a conseguir o que queria. Frank apareceu da cozinha. Vai, Alicia. Está parado de qualquer maneira. Traidor. De novo. Alicia desamarrou o avental com os dedos rígidos. Seguiu Eleanor para fora do restaurante, pela rua, até um pequeno café. Não aquele onde tinha tomado café com o Daniel. Um diferente, mais calmo. Eleanor escolheu uma mesa no canto mais afastado. Pediu um chá. Alicia pediu água. A garganta dela parecia apertada demais para qualquer outra coisa. Vou direta ao assunto, disse Eleanor, assim que ficaram sozinhas. Fica longe do meu filho. As palavras atingiram-na como um estalo. Desculpe? Ouviste-me? Os olhos de Eleanor eram duros, azul-acinzentados, como os do Daniel, mas sem qualquer calor. Conheço o teu tipo. Raparigas como tu veem um homem rico e pensam que tiraram a sorte grande. O rosto de Alicia ficou quente. Não sabes nada sobre mim. Sei que trabalhas num restaurante. Sei que moras num apartamento de 2 quartos com uma colega de casa. Sei que estás afogada em dívidas de propinas de um curso que nunca terminaste. Eleanor sorveu o chá com calma. Sei que vês o meu filho como uma saída. Isso não é verdade, não é? Diz-me, o que é que tens exatamente em comum com o Daniel? O que poderias tu possivelmente oferecer-lhe? A pergunta pairou no ar como veneno. As mãos de Alicia cerraram-se no seu colo. Amor, honestidade, alguém que o veja como uma pessoa, não como uma conta bancária. Eleanor riu-se. Foi um som frio. Que nobre. Mas o amor não paga contas. E certamente não dura quando a novidade desaparece. É isso que pensas? Que sou uma novidade? Penso que és jovem e ingênua. Penso que não fazes ideia onde te estás a meter. Eleanor inclinou-se para a frente. A vida do Daniel vem com responsabilidades, expectativas, obrigações sociais. Consegues sequer imaginar-te a ir a uma gala beneficente? A conversar com membros da administração e políticos? A representar o nome Whitmore? Não preciso de representar nada. Só preciso de me importar com o Daniel. Importar-se não é suficiente. A voz de Eleanor suavizou-se ligeiramente, mas o aço permaneceu. Já vi isto antes. Mulheres que pensam que conseguem lidar com o nosso mundo. Duram 6 meses, talvez 1 ano. Depois percebem o quão exaustivo é, o quão isolador, como cada movimento é escrutinado. E vão embora. Partem o coração do meu filho e simplesmente vão embora. Eu nunca... Toda a gente diz isso. Até que o fazem. Eleanor pousou a sua chávena de chá. Não estou a tentar ser cruel. Estou a tentar proteger o meu filho. Ele já passou por muito. Alicia sentiu as lágrimas a arder por trás dos olhos. Recusou-se a deixá-las cair. Foi o Daniel que te mandou aqui? Não. Ele não sabe que estou aqui. E tu não lhe vais dizer. Por que não? Porque se te importas realmente com ele, não vais criar conflito entre nós. A família dele é tudo o que ele tem. As palavras foram um movimento de xadrez, perfeitamente jogado. Alicia levantou-se. As pernas tremiam-lhe. Preciso de voltar ao trabalho. Pensa no que eu disse. Raparigas como tu querem sempre alguma coisa. A questão é se estás disposta a magoar o Daniel para a conseguir. Alicia saiu sem responder. O sol da tarde parecia demasiado brilhante. A rua demasiado barulhenta. Voltou para o restaurante atordoada. Maia encontrou-a naquela noite sentada no chão do apartamento, a olhar para o nada. O que aconteceu? Alicia contou-lhe tudo. As palavras de Eleanor, as suas acusações, a forma como a tinha feito sentir pequena e sem valor. Ah, aquela mulher é de gelo, disse Maia, mas ela não tem o direito de decidir o teu valor. Mas e se ela tiver razão? E se eu não pertencer ao mundo do Daniel? Desde quando te preocupas em pertencer? Nunca tentaste encaixar-te em lado nenhum? Tu és apenas tu mesma.
Mas e se eu não for suficiente? Maia agarrou-a pelos ombros. Ouve-me. És inteligente. És forte. Esforças-te imenso todos os dias. E tens um bom coração. Isso não é nada. Isso é tudo. Eleanor disse que eu lhe partiria o coração. Ou talvez ela tenha medo que tu o protejas melhor do que ela alguma vez o fez. O telemóvel de Alicia vibrou. Daniel. Jantar amanhã? Há algo que te quero mostrar. Ela olhou para a mensagem. O dedo dela pairou sobre o ecrã. Não a deixes ganhar, disse Maia baixinho. Não desistas de algo bom, porque alguém te disse que não és boa o suficiente. Alicia respirou fundo. Respondeu. Que tipo de algo? Uma surpresa. Confias em mim? Ela confiava nele. Essa era a parte aterrorizante. Está bem, a que horas? Vou buscar-te às 6. Daniel chegou exatamente às 6 de jeans, e com um sorriso que lhe apertava o coração. Onde vamos? Perguntou ela enquanto saíam da cidade de carro. Vais ver. Conduziram durante 40 minutos. Os edifícios deram lugar a árvores. As ruas tornaram-se estradas. Tudo se abriu. Finalmente, Daniel virou por um longo caminho de entrada. No fim, ficava uma casa. Não uma casa. Uma quinta. Pedra e vidro e arquitetura elegante. Jardins estendiam-se em todas as direções. Uma fonte borbulhava perto da entrada. Alicia prendeu a respiração. Esta é a tua casa? A quinta da minha família, sim. Tenho um apartamento na cidade, mas pensei que gostarias de ver isto. Ele estacionou e deu a volta para lhe abrir a porta. Sempre um cavalheiro. O interior era ainda mais impressionante. Tetos altos, obras de arte, uma grande escadaria que se curvava até o primeiro andar. Tudo era lindo e intimidante. Daniel, isto é demasiado, eu sei. Ele esfregou a nuca. Mas há algo que te quero mostrar. Anda. Ele guiou-a pela casa, através de portas de vidro, para os jardins. Passaram por rosas, lírios e flores que ela não conseguia identificar. Passaram por uma piscina que parecia saída de uma revista. Na extremidade da propriedade havia um estábulo. Cavalos espreitavam dos seus estábulos, curiosos e gentis. Tens cavalos? Perguntou Alicia. 3. Queres conhecê-los? Ela nunca tinha estado perto de um cavalo, mas o entusiasmo do Daniel era contagiante. Ele apresentou-a a cada um. Bela, uma égua castanha com olhos meigos. Trovão, um garanhão preto que era todo músculo e atitude. E Daisy, uma gentil cinzenta que deixou Alicia acariciar-lhe o nariz. Ela gosta de ti, disse Daniel. Como sabes? Ela está a encostar-se à tua mão. Isso é linguagem de cavalo para estás à vontade. Passaram 1 hora com os cavalos. Daniel mostrou-lhe como escová-los, como oferecer cenouras em palmas abertas. Ele era paciente, doce e completamente no seu elemento. À medida que o sol começava a pôr-se, sentaram-se num banco a observar os jardins. Por que me trouxeste aqui? Perguntou Alicia. Porque quero que conheças tudo de mim. Não apenas o rapaz que te leva a restaurantes e parques, mas isto também, a minha história, de onde eu venho. Ele pegou-lhe na mão. Sei que é muito, mas faz parte de quem eu sou. É lindo, disse ela honestamente. Mas, como soubeste que havia um mas? Estou a aprender a ler-te. Ele sorriu suavemente. O que se passa? Ela pensou em Eleanor, em pertencer, em se devia contar-lhe. A tua mãe veio ter comigo, disse ela baixinho. A expressão do Daniel mudou. O quê? Ontem, no restaurante. Ela disse-me para ficar longe de ti. Ela não tinha o direito de... Ela disse que eu não sou boa o suficiente para o teu mundo, que te partiria o coração e te deixaria. Daniel levantou-se com a mandíbula contraída de raiva. Vou falar com ela. Não. Alicia agarrou-lhe a mão. Foi isso que ela quis. Criar conflito entre nós. Alicia, ela não te pode tratar assim. Eu sei, mas se me defenderes, ela verá isso apenas como prova de que te estou a manipular. Não podemos ganhar contra ela, não agora. Ele sentou-se novamente, pesadamente. Lamento imenso. A minha mãe, ela é protetora, demasiado protetora, mas isso não desculpa o que ela disse. Ela tem medo, disse Alicia, surpreendendo-se a si mesma. Medo de te perder, medo que eu te leve embora. Estás a ser demasiado compreensiva. Talvez. Mas eu percebo, tu és tudo o que ela tem, assim como a Maia é tudo o que eu tenho. Ela apertou-lhe a mão. Só preciso de saber. Tens a certeza disto? De nós? Mais certeza do que alguma vez tive de qualquer coisa. Mesmo sabendo que será difícil,
Que a tua família pode nunca me aceitar? Mesmo assim, ele puxou-a para perto. Alicia, estou a apaixonar-me por ti. Na verdade, acho que já me apaixonei. E não me importo com o que a minha mãe pensa ou com o que qualquer outra pessoa pensa. Tu és o que eu quero. Lágrimas escorreram pelas suas bochechas. Eu também estou a apaixonar-me por ti, assusta-me. Eu também. Ele beijou-lhe a testa, as bochechas, os lábios. Fica esta noite. Por favor, deixa-me mostrar-te que este pode ser o nosso mundo. Juntos. Daniel, não assim, eu só... Não quero levar-te a casa. Quero adormecer a saber que estás aqui. Acordar e tomar o pequeno almoço juntos. Ter um fim de semana perfeito antes que a realidade nos atinja de novo. Ela devia dizer que não. Devia ser inteligente. Devia proteger-se. Mas ela estava cansada de ser inteligente. Está bem, sussurrou ela. Um fim de semana. O sorriso dele valia cada risco. Fizeram o jantar juntos na cozinha enorme. Massa e salada. Nada sofisticado. Comeram na esplanada sob luzes suspensas. Conversaram, riram e beijaram-se até as estrelas aparecerem. Mais tarde, Daniel mostrou-lhe um quarto de hóspedes. Mas ela não queria dormir sozinha. Não queria espaço entre eles. Ficas comigo? Perguntou ela. Deitaram-se juntos na cama dele, abraçados. Ele acariciava-lhe o cabelo. Ela ouvia o seu coração. Beijaram-se devagar, profundamente, aprendendo os ritmos um do outro. Amo-te, sussurrou ele contra a pele dela. Eu também te amo. Fizeram amor devagar, gentilmente. Como se tivessem todo o tempo do mundo. Como se nada os pudesse tocar ali. E por uma noite nada os tocou. Alicia acordou nos braços dele, a luz do sol a entrar pelas janelas. Daniel já estava acordado, a observá-la com aqueles olhos oceânicos. Bom dia, disse ele suavemente. Olá, dormiste bem? Melhor do que bem. Ela espreguiçou-se, sentindo-se contente, segura, feliz. Passaram o dia juntos. Pequeno almoço na esplanada, um passeio pelos jardins, uma tarde preguiçosa a ler na biblioteca. Foi perfeito, demasiado perfeito. É por isso que Alicia devia ter sabido que não podia durar. No domingo à noite, o telemóvel do Daniel começou a vibrar, repetidamente. Ele franziu a testa e verificou-o. O rosto dele empalideceu. O que se passa? Perguntou Alicia. Ele mostrou-lhe o ecrã, publicações nas redes sociais, artigos, fotos deles juntos, a passear no parque de mãos dadas à saída do café, a entrar na sua quinta. As manchetes eram cruéis. O novo caso do herdeiro Whitmore. Caça-fortunas ou amor verdadeiro. Do restaurante à dinastia. Empregada de mesa, conquista bilionário Fontes. Dizem que a família desaprova o novo romance de Daniel Whitmore. O estômago de Alicia revirou-se. Como é que eles... O meu primo Troy. A voz de Daniel era dura. Deve ter estado a seguir-nos. Já fez isto antes. Tenta envergonhar-me. Por quê? Ciúmes. Ele pensa que devia ser ele a gerir a empresa em vez de mim. Daniel percorreu mais publicações. Isto é mal, muito mal. Alicia leu os comentários. Eram piores do que os artigos. É óbvio que ela só quer o dinheiro dele. Coitado do rapaz. Não vê que está a ser usado. Dou-lhe 3 meses antes que ela desapareça. Cada comentário era uma facada. Daniel, eu devia ir-me embora. Não. Conseguimos lidar com isto. Como? O mundo inteiro pensa que te estou a usar. Não me importo com o que eles pensam. Mas eu importo-me. A voz dela quebrou. Importo-me que as pessoas olhem para nós e vejam uma transação. Importo-me que a tua família pense que sou lixo. Importo-me que... A porta abriu-se de rompante. Eleanor estava ali, com o rosto carregado. Atrás dela, um homem mais jovem sorria de forma pretensiosa. Troy, presumivelmente. O que é que ela está a fazer aqui? Exigiu Eleanor. Mãe, isto não é... No teu quarto? Passaste a noite aqui? A voz de Eleanor podia ter cortado o vidro. Tens alguma ideia do que isto parece? Parece que estou feliz com alguém que amo. Parece que estás a ser manipulado por uma caça-fortunas. A compostura de Eleanor quebrou-se. Acorda, Daniel. Ela está a usar-te. Isso não é verdade, disse Alicia baixinho. Não é? De repente estás a namorar com um bilionário e a passar fins de semana na quinta dele. Como mais lhe chamarias? Troy deu um passo em frente. Assume, primo. Ela enganou-te. Elas fazem sempre isso. Cala a boca, Troy, Daniel retorquiu. Disseste-lhe que vales 800 milhões? Continuou Troy.
Ou deixaste-a pesquisar no Google? Já chega! A voz de Daniel ecoou pela casa. Os dois, saiam. Esta também é a minha casa, disse Eleanor friamente. E não vou ficar parada enquanto tu arruínas a tua reputação por causa de uma... Cuidado, avisou Daniel. Não termines essa frase. O ar estalava de tensão. Alicia sentiu que não conseguia respirar. Agarrou a mala da cadeira. Preciso de ir embora. Alicia, espera, menina esperta, murmurou Troy. Eu disse já chega. Daniel virou-se para Alicia. Por favor, não te vás embora assim. Mas ela já estava em movimento. Passou pelo olhar gelado de Eleanor, pelo sorriso satisfeito de Troy. Desceu a grande escadaria. Atravessou a linda casa que nunca seria dela. Daniel alcançou-a lá fora. Deixa-me levar-te a casa. Não. Então chamo um carro. Não quero nada de ti neste momento. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia. Daniel estremeceu. Desculpa, disse ela mais suavemente. Eu só preciso de espaço para pensar. Podemos resolver isto juntos. Podemos? A tua mãe odeia-me. O teu primo está a espalhar mentiras. A internet inteira pensa que te estou a usar. Como é que resolvemos isso? Não nos importando com o que eles pensam. Mas eu importo-me. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Importo-me que amar-te venha com tudo isto. Importo-me que não possa simplesmente estar contigo sem o mundo me julgar. Importo-me que talvez a tua mãe tenha razão. Talvez eu não pertença aqui. Não digas isso. Por que não? Olha à tua volta, Daniel. Este não é o meu mundo. Nunca será. Então faremos o nosso próprio mundo. Não é assim que a vida funciona. Ela chorava mais intensamente agora. Não podes simplesmente desejar que a realidade desapareça. Não podes resolver isto com amor e boas intenções. Então o que queres que eu faça? A pergunta pairou entre eles. Alicia tirou o telemóvel. Abriu a aplicação de notas. Escreveu rapidamente por entre as lágrimas. Não pertenço ao teu mundo. Nunca pertenci. Lamento. A ela enviou-lhe a mensagem. Depois virou-se e foi embora. Alicia! A voz de Daniel quebrou. Por favor. Mas ela continuou a andar. Pelo longo caminho de entrada. Em direção à estrada principal. Longe do conto de fadas que se tinha transformado num pesadelo. Ouviu os passos dele atrás dela. Pelo menos deixa-me levar-te. São quilômetros até a cidade. Vou ligar a Amaya. Amo-te. Ela parou. Virou-se. O rosto dele estava desfeito. Lágrimas nas bochechas. Dor naqueles lindos olhos azuis. Eu também te amo, sussurrou ela. É por isso que estou a ir embora. Ela ligou a Amaya. Esperou à beira da estrada até o carro velho e estragado da amiga aparecer. Entrou sem olhar para trás. Pelo vidro traseiro, viu Daniel parado no caminho de entrada. Uma figura sozinha contra a bela quinta, a ficar mais pequeno à medida que se afastavam. O que aconteceu? Perguntou Maia gentilmente. A realidade, disse Alicia. A realidade aconteceu. Ela chorou durante todo o caminho para casa. Soluços feios e ofegantes que a deixaram vazia. Porque amar Daniel não era suficiente. O mundo não o permitiria. O restaurante nunca lhe parecera tão cinzento. Alicia servia café, apontava os pedidos. Sorria quando devia, mas tudo parecia distante. Como se estivesse a assistir à sua vida por trás de um vidro. Passara uma semana desde que ela deixara a quinta. 7 dias, 168 horas. Ela tinha contado cada uma. Daniel tinha mandado mensagens, ligado, deixado mensagens de voz. Cada mensagem era gentil, paciente, nunca a pressionar, apenas a perguntar se ela estava bem, a dizer-lhe que a amava, que estava à espera. Ela não tinha respondido. Maia estava preocupada. Frank estava preocupado. Até os clientes habituais notaram que algo não estava bem. Estás bem, minha querida? Perguntou a dona Patterson na manhã de quinta-feira. Só cansada, mentiu Alicia. Era mais fácil do que a verdade. Mais fácil do que dizer que tinha desistido da melhor coisa que lhe acontecera porque estava assustada. Porque o mundo era demasiado cruel. Porque o amor não era suficiente. O sino por cima da porta tocou. 2 mulheres entraram, na casa dos 30 e poucos com malas de estilista, sapatos caros. Sentaram-se numa mesa e falavam com vozes que se ouviam em todo o lado. Viste as fotos do Daniel Whitmore e daquela empregada de mesa? As mãos de Alicia congelaram no bule de café. Ouvi dizer que a mãe dele está furiosa, disse a outra mulher. Consegues imaginar um Whitmore a namorar com alguém tão abaixo deles?
Ela provavelmente só queria o dinheiro dele. Elas são sempre assim. Dou-lhe mais uma semana antes que ele perceba o seu erro. Algo estalou dentro de Alicia. Ela dirigiu-se à mesa delas. Pousou o bule de café com um baque. Ambas as mulheres olharam para cima, sobressaltadas. Olá, disse Alicia com a voz firme. Eu sou a empregada de mesa de quem estão a falar. Os rostos delas ficaram vermelhos. Nós não estávamos... Sim, estavam. Alicia cruzou os braços. E estão erradas. Em tudo. Nós não queríamos... Daniel Whitmore é o homem mais gentil que já conheci. Ele trabalha 12 horas por dia a tentar fazer o bem no mundo. Ele lembra-se dos nomes das pessoas. Ele ouve quando falam. Ele importa-se. Realmente importa-se. A voz dela ficou mais forte. E sim, ele é rico. Mas não foi por isso que o amei. Amei-o porque me fazia rir. Porque era honesto. Porque me via como uma pessoa. Não como uma empregada de mesa ou uma conquista ou qualquer outra coisa. As mulheres olhavam fixamente, sem palavras. Portanto, antes de julgarem alguém que não conhecem, talvez considerem que o amor não se importa com contas bancárias. Talvez considerem que algumas pessoas são exatamente tão boas quanto parecem. E talvez considerem guardar as vossas opiniões para vocês. Ela afastou-se com o coração a bater forte. Frank estava à janela da cozinha, a sorrir. Essa é a minha rapariga. A dona Patterson começou a aplaudir. Depois o Sr. Chen. Em breve todo o restaurante estava a aplaudir. Alicia sentiu as lágrimas a arder, mas piscou os olhos para as afastar. Pegou no bule de café. Voltou ao trabalho. Ela não viu o homem na mesa do canto. Não notou como ele tinha parado de comer. Como a estava a olhar com olhos azul oceano cheios de esperança. O turno dela terminou às 3. Alicia estava a desamarrar o avental quando Daniel saiu de trás do balcão. Ela engasgou-se. O que estás a fazer aqui? Ouvi-te, disse ele baixinho. O que disseste àquelas mulheres? Estiveste aqui o tempo todo? Tenho vindo todos os dias, a sentar-me no canto, na esperança de que falasses comigo. Ele deu um passo em frente. Essa foi a coisa mais corajosa que já vi. Foi apenas a verdade. Disseste amei. Passado. Ela desviou o olhar. Daniel, ainda me amas? A pergunta pairou entre eles. Alicia sentiu todas as paredes que tinha construído começarem a desmoronar-se. Não importa, sussurrou ela. É a única coisa que importa. A tua família. É problema meu, não teu. O mundo pensa que te estou a usar. O mundo está enganado. Ele estendeu a mão para ela, lentamente, dando-lhe tempo para se afastar. Ela não o fez. Os dedos dele entrelaçaram-se nos dela, quentes e familiares. Tenho estado infeliz sem ti. Não consigo dormir. Não consigo concentrar-me. Tudo o que faço é pensar em ti. Eu também, admitiu ela. Então por que te foste embora? Porque tenho medo. As palavras saíram quebradas. Medo de não ser suficiente. Medo que a tua mãe tenha razão. Medo que amar-te me custe tudo. E se eu te dissesse que também tenho medo? Tu? De quê? De te perder. De não ser suficiente. De o meu dinheiro ser a única coisa que as pessoas veem. A voz dele quebrou. Alicia, a minha vida inteira ninguém me amou apenas por ser eu. Ninguém me defendeu como tu acabaste de fazer. Não tinhas de o fazer. Já nem sou teu. Mas fizeste-o na mesma. Serás sempre meu, sussurrou ela. Mesmo que não possamos estar juntos. Porque não podemos? Porque ela gesticulou desamparadamente. Tudo, o teu mundo, o meu mundo, não encaixam. Então vamos parar de tentar encaixar. Vamos apenas ser. Lágrimas escorreram pelas suas bochechas. Não sei como. Ele puxou-a para perto. Ela deixou. Enterrou o rosto no peito dele e chorou enquanto ele a abraçava. O restaurante desapareceu. O mundo desapareceu. Eram só eles. Tenho uma ideia, disse Daniel finalmente. Mas é assustadora. E podes odiar-me por perguntar. O que é? Vem jantar. Em casa da minha mãe. Enfrenta-a. Enfrenta tudo isto. Juntos. Alicia afastou-se. Estás louco? Provavelmente. Mas preciso que ela veja o que eu vejo. Preciso que ela saiba que não vais a lado nenhum. Que não vou desistir de ti. Ela nunca me aceitará. Talvez não. Mas tenho de tentar. Temos de tentar. Ele segurou-lhe o rosto. Amo-te, Alicia Grant. Não me importo com as fofocas ou as fotos, ou o que quer que pensem. Eu quero-te a ti. Só a ti, enquanto me quiseres. E se correr mal,
Então vamos embora, juntos, e logo vemos o resto conforme for. Ela procurou nos olhos dele. Encontrou apenas amor e determinação. Quando? Hoje à noite. 6 horas. Isso é daqui a 3 horas. Sei. Assim não pensas demais. Apesar de tudo, ela riu. És impossível. Isso é um sim? Ela respirou fundo, trêmula. É um sim. Maya ajudou-a a preparar-se. Um vestido preto simples, nada extravagante, mas elegante. Os seus caracóis naturais emoldurando o rosto. Estás forte, disse Maya. Pareces uma guerreira. Sinto que vou vomitar. Isso é só amor, rapariga. É aterrador e lindo. Agora vai mostrar aquela rainha do gelo de que és feita. Daniel foi buscá-la de carro. A viagem até a quinta pareceu diferente desta vez. Menos mágica, mais real. Estás bem? Perguntou ele, lançando-lhe um olhar. Não, mas estou aqui. Ele apertou-lhe a mão. Isso é o que importa. A quinta parecia a mesma. Bela e intimidante. Daniel estacionou e contornou o carro para lhe abrir a porta. Aconteça o que acontecer, disse ele. Estou do teu lado. Sempre. Entraram juntos, de mãos dadas. A sala de jantar estava posta para 4. Eleanor estava sentada na cabeceira da mesa, num vestido azul marinho e pérolas. Troy estava sentado em frente a ela, com um sorriso sarcástico. Trouxeste-a mesmo, disse Eleanor friamente. O nome dela é Alicia. Daniel puxou uma cadeira para ela. E sim, trouxe a mulher que amo. Troy resfolegou. Isto vai ser divertido. Cala-te, Troy, disse Daniel sem olhar para ele. Sentaram-se. O coração de Alicia batia descompassadamente. Um empregado trouxe vinho, saladas, o primeiro prato do que seria, provavelmente, o jantar mais longo da sua vida. Eleanor comia delicadamente, estudando Alicia por cima do copo de vinho. Então, voltaste. O Daniel pediu. E fazes tudo o que ele pede? Não. Faço o que acho certo, mesmo quando é difícil. Que conveniente. Daniel pousou o garfo. Mãe, para. Estou apenas a tentar compreender as motivações dela. A minha motivação é amar o seu filho, disse Alicia, encarando o olhar de Eleanor. É só isso. Não o dinheiro dele, não o nome dele, apenas ele. Toda a gente diz isso ao princípio. Eu não sou toda a gente. Alicia manteve a voz firme. Sei o que pensa de mim. Pensa que sou uma rapariga pobre que teve sorte, que viu uma oportunidade e a agarrou, mas está enganada. Estou, sim, porque se quisesse o dinheiro dele, não teria ido embora. Não teria desistido quando as coisas apertaram. Teria ficado e jogado o jogo, mas não o fiz. Porque não posso estar com o Daniel se isso lhe custar a família, se isso lhe custar a paz. Amo-o demasiado para isso. Algo brilhou nos olhos de Eleanor. Surpresa, talvez. Troy recostou-se na cadeira. Belo discurso. Muito comovente. Mas sejamos realistas. Foste embora porque tiveste medo, porque percebeste que te superava. Talvez, Alicia admitiu, mas voltei, isso é o que importa. Voltaste porque o Daniel pediu, porque sabes reconhecer uma coisa boa quando a vês. Voltei porque o amo. Virou-se para Daniel, e porque ele merece que se lute por ele. Os olhos de Daniel brilharam. Alicia, não. Ela levantou-se. A cadeira arrastou no chão. Não acabei. Senhora Whitmore, tem razão em algumas coisas. Não conheço o seu mundo. Não tenho roupas de marca, nem sei qual garfo usar primeiro. Trabalho numa tasquinha. Ando de autocarro. O meu maior luxo é comprar livros na feira do livro usado. A expressão de Eleanor era indecifrável. Mas sei como é o verdadeiro amor. E não é isto. Alicia gesticulou para a imponente sala de jantar. Não é dinheiro, nem estatuto, nem controlar a vida do seu filho, porque tem medo de ficar sozinha. O verdadeiro amor é deixar ir, é confiar, é querer a felicidade de alguém mesmo quando não é o que planeou. Como ousas? Eleanor começou. Amo o seu filho. Alicia continuou, a voz a tremer, mas firme. E daria tudo por ele. Teria 3 empregos. Viveria numa caixa de cartão. Enfrentaria mais 1000 jantares como este. Porque é isso que é o amor. É escolher alguém, uma e outra vez. Mesmo quando é difícil. A sala ficou em silêncio. Então Daniel levantou-se. E eu sinto o mesmo. Todos se viraram para o olhar. Mãe, amo-te, mas não te vou deixar escolher mais a minha vida. A voz dele era calma, mas absoluta. Amo a Alicia. Ela é a melhor coisa que me aconteceu. E se não consegues aceitar isso, então vou-me embora. Abandono a empresa, o dinheiro, tudo.
O rosto de Eleanor empalideceu. Não queres dizer isso? Quero, porque a Alicia tem razão. O amor importa mais do que qualquer outra coisa, e eu escolho a ela. Daniel, não estás a pensar com clareza. Nunca pensei com tanta clareza na minha vida. Troy levantou-se, o rosto vermelho. Isto é insano. Vais deitar fora tudo o que o pai construiu por uma empregada de tasquinha? Não a chames assim, Daniel avisou. Por que não? É o que ela é. Uma ninguém a fazer de conta. Daniel cerrou o maxilar. Sai. Não me podes expulsar, tia Eleanor. Na verdade, Troy, há algo que deves saber. Daniel tirou o telemóvel. Tocou no ecrã. Tenho andado a fazer umas averiguações. Aquelas fotos que vazaram, as que começaram tudo isto, rastreio-as até a uma conta. A tua conta. O sorriso sarcástico de Troy vacilou. Isso é ridículo. É? Porque tenho provas. Mensagens. Carimbos de tempo. Tudo. A voz de Daniel era gélida. Tens andado a tentar sabotar-me há meses, a espalhar boatos, a vazar informação para a concorrência. Tudo porque achaste que merecias gerir a empresa em vez de mim. Eleanor levantou-se abruptamente. Troy, isto é verdade? Não. Ele está a mentir. Tenho advogados a analisar isto agora mesmo, Daniel continuou. Juntamente com várias outras discrepâncias nas contas que geriste. Despesas não autorizadas, fundos em falta. Devo continuar? O rosto de Troy desmoronou-se. Olhou para Eleanor desesperadamente. Tia Eleanor, não podes acreditar nele. Ele está a escolhê-la a ela em vez da família. Tu traíste esta família, Eleanor disse friamente. Sai, agora. Mas, agora. Troy agarrou o casaco e saiu a esbravejar. A porta bateu atrás dele. O silêncio caiu sobre a sala de jantar. Eleanor sentou-se lentamente. De repente parecia mais velha, cansada. Estendeu a mão trêmula para o copo de vinho. Eu não sabia, disse ela baixinho. Eu sei, mãe. Eu pensei. A voz dela quebrou. Pensei que estava a proteger-te. Depois de o teu pai morrer, tudo em que conseguia pensar era em manter-te seguro. Manter a empresa segura. Garantir que ninguém se aproveitava de ti. Compreendo, Daniel disse gentilmente. Mas já não sou uma criança. Posso fazer as minhas próprias escolhas. Eleanor olhou para Alicia. Olhou-a mesmo. Terias ido embora. Mesmo amando-o, foste embora. Para o proteger, Alicia disse. Da bisbilhotice, do conflito consigo. Porque a felicidade dele importa mais do que a minha. Isso é... Eleanor fez uma pausa. É isso que é o amor, não é? Sacrifício. Sim. Eleanor ficou em silêncio por um longo momento. Então, fez algo que Alicia nunca esperou. Levantou-se e contornou a mesa. Parou em frente a Alicia. Devo-lhe um pedido de desculpas, Eleanor disse. Julguei-a sem a conhecer. Presumi o pior porque tive medo. Medo de perder o meu filho. Medo de já não ser necessária. Mas tem razão. O verdadeiro amor significa deixar ir. As lágrimas escorreram pelas bochechas de Alicia. Senhora Whitmore. Eleanor, por favor. Estendeu a mão hesitantemente. Posso? Alicia levantou-se. Eleanor puxou-a para um abraço rígido e desajeitado. Mas era um começo. Cuida do meu filho. Eleanor sussurrou. Ele precisa de alguém que o veja por quem ele realmente é. E essa és tu. Vou, prometo. Quando se separaram, Daniel também estava a chorar. Lágrimas de alegria. Eleanor limpou a garganta, recompondo-se. Bem, este jantar foi certamente agitado. Talvez devamos recomeçar? Com sobremesa e conversa civilizada? Voltaram a sentar-se. Desta vez, a atmosfera era diferente, mais leve. O empregado trouxe bolo de chocolate. Conversaram. Realmente conversaram. Eleanor perguntou sobre o trabalho de Alicia, os seus sonhos. Alicia perguntou sobre o pai de Daniel, a sua infância. Não foi perfeito. Ainda houve momentos constrangedores, ainda incerteza, mas era real, honesto, uma base para construir. Depois do jantar, Daniel levou Alicia à casa. Sentaram-se no carro em frente ao prédio dela, nenhum dos dois querendo que a noite terminasse. Essa foi a coisa mais corajosa que já vi, Daniel disse. O que disseste à minha mãe? Eu estava aterrorizada. Eu também, mas conseguimos, juntos. O que acontece agora? Virou-se para ela. Agora vivemos, namoramos, vamos descobrindo as coisas à medida que avançamos. Talvez eu conheça o Frank como deve ser.
Talvez venhas a um jantar de negócios aborrecido comigo. Talvez apenas existamos juntos e vejamos o que acontece. Isso soa bem. Alicia, eu falei a sério. Daria tudo por ti. O dinheiro, a empresa, tudo. Eu sei, mas não tens de o fazer. Vamos resolver isso. Ambos os mundos. Juntos. Ele segurou-lhe o rosto. Beijou-a lentamente, profundamente. Um beijo que sabia a esperança e promessas, e para sempre. Amo-te. Ele sussurrou. Também te amo. Vem comigo. Agora mesmo. Onde? Em qualquer lado. Em todo o lado. Vamos passear pela cidade, só nós. Sem planos. Sem expectativas. Apenas duas pessoas apaixonadas. Ela sorriu. Está bem. Saíram do carro. Daniel pegou-lhe na mão, entrelaçando os dedos. Caminharam pelo bairro. Passaram pela tasquinha onde se tinham reencontrado. Pelo café onde tinham tomado café. Pelo parque onde se tinham beijado à chuva. A cidade brilhava à sua volta. Os candeeiros da rua projetavam poças douradas no passeio. A música vinha de janelas abertas. O mundo estava vivo e belo e cheio de possibilidades. Quero perguntar-te uma coisa, Daniel disse enquanto caminhavam. O quê? É muito cedo. Sei que é muito cedo, mas tenho de o dizer na mesma. O coração de Alicia começou a acelerar. Daniel, não quero jantares chiques, nem grandes gestos. Não quero o que toda a gente espera. Só quero manhãs contigo. Café e conversa e vida normal. Parou de andar. Virou-se para ela debaixo de um candeeiro de rua. Quero construir algo real. Algo que seja nosso. Não da minha família, nem da sociedade, nem de mais ninguém. Apenas nosso. O que estás a dizer? Estou a dizer que quero um futuro contigo, seja qual for o seu aspecto, onde quer que nos leve. Estou a dizer que, há 3 semanas, te conheci e o meu mundo inteiro mudou. E nunca quero voltar ao que era antes. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eu também quero isso. Sim, sim, ela riu através das lágrimas. Quero café de manhã, e passeios à noite, e discutir sobre o que ver na televisão. Quero a vida real contigo, as partes aborrecidas e as partes bonitas e tudo o que há pelo meio. Ele puxou-a para perto, beijou-a na testa, nas bochechas, nos lábios. Então, vamos fazê-lo. Vamos construir o nosso próprio mundo. A começar quando? A começar agora mesmo. Ficaram ali no passeio, abraçados, enquanto a cidade se movia à sua volta. Carros passavam, pessoas caminhavam, a vida continuava. Mas naquele momento, eram as únicas 2 pessoas no mundo. Obrigado, Daniel sussurrou. Pelo quê? Por me veres, por me amares, por seres corajosa o suficiente para lutar por nós. Obrigada por me teres encontrado, por me mostrares que coisas boas podem acontecer, que eu também mereço que lutem por mim. Começaram a andar novamente, de mãos dadas, sem destino, apenas a moverem-se pela cidade juntos. Alicia pensou no bilhete de rifa, no convite cor de creme, no medo que sentira ao entrar naquele restaurante. Pensara que era apenas uma refeição grátis, uma breve fuga à realidade. Mas fora muito mais. Fora o começo de tudo. No que estás a pensar? Daniel perguntou. Em como a minha vida era diferente há 1 mês. Em como eu estava sozinha sem sequer o perceber. Ainda estás sozinha. Ela apertou a mão dele. Já não. Caminharam até lhes doerem os pés. Até a lua estar alta e as ruas estarem em silêncio. Até se encontrarem de volta ao prédio de Alicia. Sobe, disse ela. Conhece a Maia como deve ser. Toma um café instantâneo horrível. Faz parte do meu mundo. Não gostaria de nada mais. Subiram as escadas para o apartamento dela. Maia abriu a porta antes que pudessem bater, com os olhos arregalados. Ouvi tudo da Sra. Chen, disse ela. Ela ouviu do Frank que ouviu da Sra. Patterson. Enfrentaste a mãe dele? Ela enfrentou, Daniel disse a sorrir. Foi incrível. Maia puxou Alicia para um abraço forte. Tenho tanto orgulho em ti. Obrigada por me teres incentivado, por não me teres deixado desistir. É para isso que servem as melhores amigas. Maia afastou-se e olhou para Daniel. Se a magoares de novo, não me interessa quanto dinheiro tens. Acabo contigo. Compreendido, Daniel disse seriamente. E já agora não tenho qualquer intenção de a magoar. Bom, agora entrem. Vamos ter um gelado de celebração. Sentaram-se no sofá gasto do apartamento minúsculo. Comeram gelado diretamente do recipiente. Conversaram e riram. Daniel encaixou no mundo de Alicia
tão naturalmente como respirar. Perguntou a Maya sobre o trabalho dela. Elogiou o apartamento. Nunca uma vez os fez sentir inferiores, porque para ele não eram inferiores. Eram tudo. Mais tarde, quando Maya foi para a cama, Daniel e Alicia sentaram-se na varanda. A cidade estendia-se lá embaixo. As luzes cintilavam como estrelas na terra. Poderia habituar-me a isto, Daniel disse. Apartamentos apertados e gelado barato. Tu, isto, nós. Ele abraçou-a. Ela recostou-se nele. É perfeito. É real. Ainda melhor. Sentaram-se num silêncio confortável, a ver a cidade respirar. Alicia pensou na transformação de Eleanor, na traição de Troy a ser exposta, em como tudo tinha desabado e depois se recompusera, mais forte do que antes. A vida não era um conto de fadas. Haveria mais obstáculos, mais julgamentos, mais momentos de dúvida, mas enfrentá-los-iam juntos. Amo-te, disse ela na noite tranquila. Também te amo. Ele beijou-lhe o topo da cabeça. Obrigado por me dares uma oportunidade, por acreditares em nós. Sempre. Algures na cidade, um relógio deu as 12 badaladas. Um novo dia a começar. Um novo capítulo a iniciar. Alicia Grant ganhara uma rifa para um jantar com um estranho misterioso. Entrara num restaurante com lustres e saíra com algo muito mais valioso do que qualquer refeição. Encontrara o amor. Amor real, honesto, transformador. O tipo que mudava tudo. O tipo que te fazia acreditar em magia, afinal. Daniel levantou-se e estendeu a mão. Danças comigo? Não há música. E então? Fazemos a nossa. Ela pegou-lhe na mão. Deixou-o puxá-la para se pôr de pé. Balançaram-se lentamente na varanda, criando o seu próprio ritmo, a sua própria melodia. Duas pessoas de mundos diferentes a construir algo totalmente novo. E enquanto se moviam juntos sob as estrelas, Alicia soube com absoluta certeza que isto, esta coisa confusa, imperfeita e bela que estavam a criar, valia tudo. O amor valia tudo. Sempre valeu. Sempre valerá. Fim.